Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que coisa boa nós estarmos juntos para rezar, para meditar na palavra, para escutar a Deus. E Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Ele fala conosco hoje. E uma das formas de Deus falar conosco é a partir da Escritura Sagrada, da Bíblia, dos textos sagrados. Mas nós não vamos ouvir a Deus, aquilo que Deus quer falar conosco, se nós não invocarmos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, aquele que inspirou os textos sagrados. Nós precisamos pedir que Ele nos instrua, que Ele nos revele, que Ele nos mostre aquilo que Deus, o Pai, o próprio Filho, Jesus e o Espírito Santo querem nos revelar. Então vamos suplicar ao Divino Espírito Santo que venha em nosso socorro e nos instrua na Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar a sua Bíblia e também o seu caderno de estudo bíblico. Anotar aí no seu caderno o texto de estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Então, Atos 9, versículos de 32 até o versículo 43. Atos 9, versículos de 32 a 43. Então, vamos ler a palavra e perceber aquilo que Deus quer revelar a nós a partir do texto sagrado. Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que havia 8 anos que estava deitado numa cama, paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o velaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava lá e mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Levantando-se, Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que a chamada gazela havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou todos saírem. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar e depois voltou-se para a morta e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos passaram a crer no Senhor. Nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de certo Simão, curtidor de peles. Veja bem como que Deus vai operando as maravilhas através dos apóstolos. São Pedro aqui realiza 2 milagres, não ele, Jesus. No entanto, que a gente vai perceber a direção que ele dá em oração para Enéas. Enéas, Jesus Cristo te cura. É importante a gente perceber isso. Jesus cura. Jesus cura hoje. Jesus cura doenças. Jesus cura as enfermidades. Jesus opera milagres
no século 21, porque na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 8, nós vamos ler lá assim, o texto literal: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, esse poder milagroso, ele opera hoje. A gente, na Canção Nova, recebe muitos testemunhos de milagres. E eu quero dizer a você, creia, acredite. Se você está vivendo uma situação de enfermidade, de doença, acredite, ore, peça para Deus. Espere nele, confie nele. Existe sacramento de cura, o sacramento da confissão, nos liberta da paralisia. Enéas estava paralisado em cima de uma cama há 8 anos e o pecado paralisa a nossa alma, o pecado paralisa a ação do Espírito Santo em nós. O pecado paralisa o nosso crescimento espiritual, o crescimento nas virtudes. O pecado paralisa a ação dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Sacramento de cura, o sacramento da confissão. Também a unção dos enfermos. Quando alguém está doente, diz o texto de Tiago, chame os presbíteros, para que pela oração da igreja e a unção, o doente seja salvo. Nós temos os sacramentos. A própria Santa Missa é um sacramento que nos cura, nos liberta. Deus age hoje, ordinariamente na igreja pelos sacramentos. Ele age extraordinariamente pela oração, quando carismaticamente nós oramos. E aí nós vemos também Pedro atuar, porque ele é chamado, os discípulos acreditam no poder de Deus, utilizando-se do apóstolo Pedro. Tabita havia morrido, Pedro chega lá, vê que ela era uma cristã fiel. Os dados que o texto nos traz mostram exatamente isso. Uma mulher caridosa, uma mulher que fazia o bem. E aí o apóstolo Pedro sobe sozinho, ajoelha-se. Essa atitude precisa falar com a gente. Nós dependemos de Deus para tudo, em tudo o que nós fizermos. E aí vale a pena a gente pegar um outro texto bíblico de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Pedro não estava querendo holofote, não queria selfie. Pedro não estava querendo fotinha nas redes sociais ou ser aclamado e aplaudido. Pedro tinha um objetivo: expressar ali o amor de Deus através daquela ação. Ele se ajoelha e ele ora e ele diz para ela, para aquela mulher, para aquela pessoa morta: Tabita, levanta-te. E imediatamente ela se levanta. Imediatamente o milagre acontece. Quantos hoje precisam ouvir a palavra vinda da boca de Deus, direcionada a tantos que perderam o sentido de viver? Estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Eu vou dizer, filho, filha, você que está nessa condição, levanta-te dessa condição. Jesus Cristo te ressuscita. Jesus Cristo ressuscita a sua fé. Jesus Cristo ressuscita a sua esperança. E Jesus Cristo, Ele devolve a você o sentido de viver. E o sentido de viver é Ele. E aqui há um ensinamento importante. Milagres acontecem com um objetivo. Não simplesmente para que Enéas fosse curado, para que Tabita fosse ressuscitada. O efeito do milagre é o mais importante. Qual o efeito do milagre? Conversões, pessoas que aderem à fé e aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aqui está a função dos milagres. O milagre que está acontecendo hoje na sua vida pela palavra que está sendo liberada, ele tem esse objetivo: que você se converta, que você creia ainda mais em nosso Senhor. Quando você ouve um testemunho de milagre dentro da igreja, eu que recebo muitos testemunhos de milagres, de curas, de libertações, de conversões, é gratificante. A minha fé cada vez mais vai sendo avivada. Não que eu não tivesse fé, mas ela vai sendo ainda muito mais incendiada. Eu vou vendo conversões quando nós damos os testemunhos. Por isso, a gente entender um milagre tem uma função. O fato se tornou conhecido, as pessoas passaram a crer no Senhor Jesus.
E aí a gente, para terminar a nossa reflexão, nós vemos aqui o versículo 43 muito interessante. Esse curtidor de peles chamado Simão era um homem excluído, porque na concepção judaica ele mexia com pele, com coisa com sangue, né? Ele era um curtidor. Então ele era constantemente um homem considerado impuro. E Pedro fica muitos dias na casa deste homem considerado impuro, mas para levar esse Deus que purifica, esse Deus que cura, que ressuscita e que purifica, é o Deus que fala com você, que fala comigo hoje e que quer revelar algo precioso para nós. A mensagem de Deus é a confiança de que Jesus tudo pode realizar, nos leva a experimentar no ordinário da vida da igreja, nos sacramentos e no extraordinário da experiência da oração, milagres, curas e conversões. Deus falou comigo, Deus fala com você. Como aplicar isso na vida? Buscando os sacramentos, em especial aqui a Eucaristia, a confissão, e avançando na vida espiritual. A vivência no estado de graça, no sacramento da confissão e a vivência eucarística já vai nos colocar num avanço de vida espiritual, de vida sobrenatural, diferenciado e que nos fará tocar naquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Então, vamos rezar, vamos pedir a Deus que Ele também opere na nossa vida aquilo que Ele fez através de Pedro, na vida de Enéas, na vida de Tabita e de todo aquele povo que foi tocado, como também o curtidor Simão, que entende o amor de Deus que purifica. A oração, ela também nos purifica. Senhor, o exemplo da cura de Enéas que estava paralisado, o exemplo da ressurreição de Tabita, a entrada de Pedro na casa de Simão curtidor, falam conosco hoje ao nosso coração. Entendendo, Senhor, que ordinariamente o Senhor opera maravilhas, milagres através do sacramento da confissão, que nos purifica e que nos retira da paralisia. A Eucaristia, que nos alimenta, nos fortalece, nos faz experimentar a ressurreição dia após dia da nossa fé e nos faz verdadeiramente tocar naquilo que é o sentido de tudo, que é o Senhor. As pessoas que estão mortas, perderam o sentido de viver, estão frias na fé, se elas voltarem a uma vida sacramental, elas experimentarão ressurreição. Se elas voltarem à confissão, Senhor, se elas voltarem à comunhão frequente, elas experimentarão a ressurreição. E a sua presença, a presença da sua palavra, a presença da oração continuada, do crescimento na vida espiritual, nos faz viver o extraordinário, o sobrenatural. E aí, milagres, sinais acontecem, mas não acontecem simplesmente para nos aliviar do sofrimento ou de coisa parecida, mas para gerar conversão. Porque o mais importante, Senhor, é a nossa alma imortal, que um dia, na imortalidade, na eternidade, diante de Ti, nós precisamos viver e não no inferno, não na condenação. Por isso, o trabalho, o trato do Senhor conosco, na palavra, na oração. Então, dá-nos essa graça, capacita-nos a avançar e a crescer na vida de comunhão com o Senhor, na vida sobrenatural, para que verdadeiramente ressuscitados nós estejamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É exatamente esse o processo de Deus na nossa vida. Um Deus que cuida de nós, um Deus que opera, um Deus que nos retira da paralisia, que nos ressuscita, que nos purifica das nossas impurezas. E eu quero dizer para você, viva a vida sacramental. Não aceite o pecado mortal em hipótese alguma. Busque a confissão frequente.
viva a comunhão, a Eucaristia, se possível todo dia. Se não é possível todo dia, quantas vezes você conseguir ir durante a semana, mas a dominical, em hipótese alguma, você deve faltar, pode faltar, porque ela incorre até em pecado mortal, segundo aquilo que a doutrina nos ensina e os motivos pelos quais nós não participamos da Eucaristia dominical. Por que isso? Porque o Senhor quer que nós cresçamos espiritualmente. O Senhor quer nos tirar de toda a condição de morte e nos ressuscitar na nossa fé. O Senhor quer fazer obra nova em nós. Então eu quero pedir a esse Senhor que abençoe você, a sua família. E nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.